Fala galera do meu coração, tudo bom? Professor Cristiano Aragão, e hoje nós vamos iniciar o nosso trabalho em relação à chamada bioquímica celular. Bioquímica, bio, vida, química, compostos químicos referentes aos organismos vivos, tá certo? Então, quando se trabalha a área básica ou a área de citologia, tem que se iniciar o nosso trabalho, tem que se trabalhar essa área específica, que é a área química que compõe os seres vivos. Então, diante disso, nossa aula hoje vai abordar especificamente dois dos grupos, que são os grupos chamados de água e sais minerais. Vamos ver lá o que a gente preparou para vocês, tá bom? Olha só. Tio, observe um pequeno detalhe. Lá nas aulas iniciais nós aprendemos que uma característica fundamental, que é a característica mais importante, que diferencia um ser vivo de um outro que não é ser vivo, é exatamente a sua composição química. E em relação à composição química, nós seres vivos somos compostos de orgânicos. Como assim, tio? Nós somos compostos orgânicos. Compostos orgânicos, a gente aprendeu que são os compostos que têm na sua composição o elemento químico carbono. Na natureza eu vou encontrar chamados componentes inorgânicos, mas nos seres vivos, componentes orgânicos. Exemplo, proteína. Proteína é um tipo de substância que não se encontra na natureza, exceto em seres vivos, assim como carboidratos, lipídios. Portanto, nunca se esqueça dessa ideia. A principal característica que diferencia um ser vivo de um não vivo é a sua composição química. E hoje o assunto é bioquímica celular. Isso é exatamente a compreensão dos componentes químicos de uma célula. Quem são esses componentes químicos de uma célula? De todos os componentes, o componente talvez em mais abundância nos seres vivos é exatamente o que monta e o que forma a sigla SHUPS. Tio, o que significa isso? Literalmente, meu amiguinho, minha amiguinha, nós somos literalmente um barril de chopes. Professor, que é isso? Tá fazendo apologia à bebida? Claro que não. C de carbono, H de hidrogênio, O de oxigênio, N de nitrogênio, P de fósforo e S de enxofre. Acontece que esses não são os únicos, mas você entende que em uma ordem, esses são os elementos mais abundantes. Portanto, nós vamos dividir toda a parte biológica em dois tipos de substâncias. As substâncias inorgânicas e as substâncias orgânicas. Cris, o que é uma substância inorgânica? Inorgânica é aquela substância que não possui na sua composição carbono. Quem são esses componentes? A água e os sais minerais. Então, água e sais são componentes inorgânicos. A água ela é encontrada na natureza. A água por si só ela não está viva. Sais minerais compõem as rochas, o solo. E o sal mineral por si só não é um ser vivo. Mas a interação entre essas moléculas, entre essas substâncias, geram um organismo vivo. Os compostos orgânicos são aqueles que são ricos em carbonos. Então, todo e qualquer composto de carbono é um composto orgânico. Então, bote isso na sua cabeça. Tio, só tem uma exceção. Boa, você lembrou. Qual é a exceção? Existe o composto chamado CO2, que é o dióxido de carbono, e o CO, monóxido de carbono. Esses dois únicos gases, que são compostos que têm carbono na sua composição, não são compostos orgânicos. Todos os outros são, beleza? Quem são esses compostos? São os carboidratos, os lipídios, as proteínas, as vitaminas e os ácidos nucleicos. E ao longo de nossas próximas videoaulas, a gente vai trabalhar detalhadamente cada um desses grupos que compõem os seres vivos. Tá? A gente vai entender o que é carboidrato, o que é lipídio, o que é proteína, vitamina. E hoje, na nossa aula, a gente vai trabalhar especificamente sobre água e sais minerais. Mas antes da gente passar à frente, eu preciso de duas coisas. A primeira, quando se tratar de ser vivo, mas por que, tio?
Olha, na natureza, todo composto de carbono, com exceção do CO2 e do CO, é um composto orgânico, beleza. Mas existem compostos orgânicos que não estão presentes nos seres vivos e são, por exemplo, carbono, o grafite e o diamante. Só tem na sua composição carbono, só carbono, carbono, carbono. E ele não está presente na composição de um ser vivo, né? Quem dera a gente fosse feito de diamante, não é verdade? Aliás, você já vale um preço altíssimo. Imagine se você fosse diamante. Você não tinha valor, tá certo? Mas o que é que acontece? O que que o Cristiano quer dizer com isso? Além do carbono, quando se falar de compostos orgânicos no ser vivo, a gente vai encontrar duas outras estruturas, que no caso é o hidrogênio e o oxigênio. Então, o hidrogênio e o oxigênio, juntos com o carbono, compõem exatamente a composição básica, olha o termo básica, das substâncias orgânicas dos seres vivos, tá certo? E vamos dar uma olhada mais ou menos qual que é aproximadamente a porcentagem dessas substâncias nos seres vivos. Nesse gráfico a gente observa, né, um gráfico em forma de pizza, se eu entender que o todo é 100%, se eu entendo que o todo, Cristiano, é 100%, eu estou tentando dizer para vocês que de todas as substâncias que compõem o ser vivo, a água, ela é a substância mais abundante. Cristiano, mas por que ela é a mais abundante? Por que a água é a substância que está em maior concentração no corpo dos seres vivos? Porque ela participa, gente, de toda e qualquer reação metabólica, de qualquer atividade que ocorra no interior de uma célula, a água ela estará presente, né? Muitas ou todas as reações só acontecem sim na presença da molécula d'água. Agora observe. Depois da água, a segunda substância mais abundante, essa daqui, é a proteína. Tio, mas por que a proteína é a segunda substância mais abundante? Pelo simples fato de que ela exerce milhares de funções: transporte, regulação hormonal, pigmentação, estruturação, defesa. Os nossos anticorpos são proteínas, tá certo? E então você tem aí mais ou menos uma perspectiva de quantidades, lembrando sempre que a água é a substância mais abundante, tá bom? Então vamos nós. A água é show de bola, tio. Não dá para viver sem ela, sem dúvida. A água é fantástica. A água é maravilhosa. Ela é tão maravilhosa que eu vou lhe lançar um desafio. Os caras mais inteligentes do planeta Terra, que estão aí compondo as grandes áreas de ciências, na NASA, por exemplo, sondas espaciais que são levadas para fora do planeta. Você já percebeu que para tentar identificar a presença de vida lá fora, o que é que eles fazem? Eles procuram água. A primeira evidência que para nós, assim, nós enquanto cientistas, nós enquanto seres estudiosos, nós só concebemos a ideia de que vida é vida se houver água. É óbvio que a gente aceita sim a possibilidade de que possa existir vida sem água, é óbvio. Mas se esta vida existe, nós ainda não encontramos. Ainda não foi apresentada essa forma de vida aos cientistas, à nossa sociedade. Então, para todos os pontos e para todas as situações, água é o bem mais precioso. É a substância que eu necessito e que se encontra, obviamente, na vida como um todo. Então, por mais que o cara, ele encontrou um outro universo, e nesse outro universo, um outro planeta, esse planeta é habitado, procura água. Por que isso, né, tio? Agora, olha só que legal, a água é a substância mais abundante. Mas existem três fatores que fazem com que a quantidade, o teor de água possa variar no nosso corpo. Quais são os fatores que podem estimular a variação de água? O primeiro fator é a atividade. Tio, o que tu quer dizer com atividade? Prestem atenção porque isso é muito importante. Quanto maior a atividade, maior é a quantidade de água no nosso corpo.
Então, a água e a atividade são duas situações que agem de forma diretamente proporcional. Como assim, Cristiano? Se o seu órgão ou se uma parte específica do seu corpo tem maior atividade, esse necessitará de mais água. Haja vista que a água participa de todas as atividades metabólicas. Portanto, a quantidade de água em relação à atividade, ela é um fator que eu vou chamar de diretamente proporcional. Não esquece disso, tá? Tio, beleza, entendi. Idade. A idade é um fator inverso. Como assim, Cristiano? Quando mais jovem, a quantidade de água presente no nosso corpo e nas nossas células é maior, porque as nossas células jovens estão numa atividade mais intensa de divisão celular, atividades metabólicas de uma forma geral, e eu estou em crescimento. Quando então maior a idade, quando então mais velho, menos água. Veja o exemplo, dá uma olhadinha aí na vovozinha, na Bisa, dá uma olhada na Bisa. A pelezinha dela começou a enrugar por causa da idade e ficou flácida, molezinha. Mas por que isso aconteceu, tio Cris? Porque há naturalmente um processo de desidratação. Então, veja bem, quanto maior a idade, menor a quantidade de água. Quanto menor a idade, maior a quantidade de água. De uma forma meio errada, a gente vai encontrar inclusive até um monte de provas de vestibulares que dizem assim, ó, você tem um bebê e um atleta. É óbvio que se eu pesar o atleta e pesar o bebê, o atleta mais pesado, ele tem mais água, mas o bebê tem menos, porque é mais maneiro. No entanto, eu estou falando de proporção. A quantidade de água proporcional ao corpo do bebê é maior que a quantidade de água proporcional ao corpo de um atleta. Então, se eu, Cristiano, um cara quarentão, eu tenho menos água no meu corpo que minha filha, que é uma menina de 9 anos de idade. Você consegue entender? Apesar de eu ser mais pesado e ela ser um pouco menos pesada, tá bom? E a espécie, e em relação à espécie, esse valor vai variar muito, né? Em relação à espécie, isso aqui, como o próprio nome já vai dizer, ele é específico. Como assim específico, tio Cris? Eu vou dar exemplos para vocês. Tipo, existe um animal chamado água-viva. O animal água-viva, esse animal tem aproximadamente cerca de 93% de água no corpo dele. Basicamente, o animal é água, Cristiano. Basicamente, o animal é água. Se eu pegar um fungo, que é um indivíduo que vive em ambientes úmidos, fungos têm aproximadamente cerca de 85% de água no seu corpo. Se eu pegar a espécie humana, eu vou ter na casa de 80% de água no corpo. Observe que são valores variáveis. E esses valores são variáveis segundo a espécie. Então vamos finalizar. A água ela pode variar de acordo com 3 fatores: a atividade, a idade e a espécie. Em relação à atividade, quanto mais atividade um órgão exerce, mais água ele terá. Em relação à idade, quanto maior a idade, menos água. Quanto menor a idade, mais água. E em relação à espécie, essa é um fator variável. Se eu sou um ser que vive num ambiente úmido, que necessite de uma umidade maior, eu tenho mais água. Se eu vivo num ambiente menor, eu tenho menos água, e isso vai variar de espécie para espécie. Dá uma olhada nesse gráfico que eu trouxe da espécie humana. Observe o que eu estou dizendo, ó. O cérebro humano tem aproximadamente cerca de 75% de água. Em contrapartida, os pulmões que não param de trabalhar minuto nenhum têm 86%. Aí você vai chegar para mim, mas professor, o cérebro também não para. O cérebro entra em stand-by, você dorme. E quando você dorme, as atividades metabólicas cerebrais diminuem muito. E essa diminuição está ligada, obviamente, a essa não necessidade extrema de água, tá bom? Já os pulmões não, os pulmões, eles param, não param. Eu mesmo dormindo, eu tenho que manter uma frequência respiratória, a necessidade de ar é intensa, tá bom? Observe aí, ó,
O fígado, que é outro órgão que não para de trabalhar, 86%. O sangue, tio Cris, 81% de água. E assim sucessivamente. Joinha? Então, isso vai depender do papel, da atividade que aquele órgão de forma específica está exercendo, tá bom? E vamos conhecer algumas propriedades da água, gente. A gente chegou a um momento muito massa. A água, ela possui algumas propriedades que a gente vai chamar de propriedades, escute bem, organolépticas. Como assim, professor? A gente aprende lá no fundamental, lá com a tia Toinha, que a água ela é insípida, inodora, incolor. Que a água ela não tem cor, que ela não tem cheiro, que ela não tem sabor. Né? Que a água, Cristiano, ela é um bem necessário. Aí eu tenho uma água potável, eu tenho uma água que é água poluída, eu tenho uma água natural, né? E a gente vai lembrar dessas ideias. Mas que propriedades são essas? A primeira das propriedades é a que chama mais atenção. Eis que entre as moléculas de água existem fortes interações chamadas de pontes de hidrogênio. Então, o que é uma ponte de hidrogênio? Ponte de hidrogênio são interações, são forças de ligações entre o elemento químico hidrogênio mais o grupo flúor, oxigênio ou nitrogênio. Em se tratando de água, eu tenho hidrogênio e oxigênio. Nós aprendemos que a fórmula molecular da água é H2O. E olha só o que eu vou te dizer. É exatamente por conta da ponte de hidrogênio, que é uma interação muito forte, ela não é ligação nem covalente nem iônica, por favor, cuidado. Essa interação grande existente entre as moléculas de água, essa proximidade gerada pela ponte de hidrogênio, permite, gente, que eu tenha água em estado líquido. Observe que você aprendeu lá na química que quanto maior a distância entre os elementos, maior é o estado gasoso. Então, quem define se o estado é sólido, líquido, gasoso é a distância entre os corpos. Quanto menor a distância entre eles, mais sólido. Quanto maior a distância, mais gasoso. A água, cerca de 70% do planeta Terra é água. Ela se encontra no estado líquido. E isso se deve às pontes de hidrogênio, que são extremamente fortes. Agora, repito, não são nem covalentes, nem iônicas, tá? Isso, Cris, gera polaridade. Outro fator extremamente importante. A água, ela é uma substância polar. A água apresenta duas cargas elétricas. Como assim, tio Cris? Duas cargas elétricas. A água tanto tem carga elétrica positiva quanto negativa. Isso vai permitir que eu diga, e não tenha medo, que a água ela é bipolar. Não estou dizendo que ela é doida não, tá? Eu estou dizendo que ela tem duas polaridades. Um lado da água é positivo, o outro lado da água é negativo. Aí o cara vai dizer, por quê? E daí? O que isso importa? Isso permite que eu diga que a água é solvente universal. Tio, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Chamar a água de solvente é dizer que a água é capaz de dissolver todas as substâncias da natureza. Mas eu não vou dizer todas, eu vou dizer quase todas as substâncias. Mas por que tu vai dizer isso, tio? Porque existe na natureza substâncias que não apresentam cargas elétricas. Então a água, quando ela é chamada de solvente universal, a gente diz que ela é capaz de dissolver a maior parte das substâncias e ela vai dissolver substâncias polares. Ora, as polaridades ou são positivas ou são negativas. Então, como a água apresenta polaridade, então o lado positivo da água dissolve as estruturas das substâncias negativas. O lado negativo da água dissolve as substâncias positivas. Portanto, a água é solvente universal.
Ela só não vai dissolver substâncias apolares. É o caso do lipídio, é o caso da cera. Ora, por que que óleo não se mistura em água? Tá respondido, tio. Porque o óleo é uma substância apolar, ela não tem carga elétrica. Como ela não tem carga elétrica, então ela não pode ser dissolvida pela água, que só dissolve aquilo que tem cargas elétricas. Joinha? A água tem um calor específico. Gente, isso é muito importante. Aliás, essa é uma situação tão boa, tão importante, que você não pode esquecer. O calor específico da água é aproximadamente 1. Tio, mas o que significa calor específico? Equivale à quantidade de calor que um corpo deve receber para que haja o aumento de 1 grau de temperatura. Ou seja, para que a temperatura seja elevada a 1 grau. Me explique melhor, preste bem atenção. Entenda que quando você põe ali na panela a água e leva aquela água para ferver e acende a chama, você está fornecendo calor àquela água. Professor, em que momento a água começa o processo de ebulição, fervura? Ela ainda não se transformou em gás, ela inicia o processo de ebulição, 100 graus Celsius. O que quer dizer isso? Ela vai receber 100 graus, 100 quilocalorias de calor, preste atenção, 100 quilocalorias de calor, de energia, para que 100 gramas de água possa elevar sua temperatura em 1 grau. Deixa eu ver se eu entendi. Se eu tiver a água no estado, na temperatura de 30 graus Celsius, para ela passar de 30 graus para 31 graus, eu pego 100 ml de água, acrescento ali, fervo, dou a energia ali de 100 quilocalorias para que ela saia de 30 para 31. Cris, aonde que isso é importante? Gente, por causa do calor específico, a água ela tem uma função no nosso organismo que é moderadora térmica. A água é quem controla o nosso calor. Você já imaginou se a água aquecesse rapidamente à medida que ela recebe calor? Você já imaginou que ela esfriasse rapidamente à medida que ela perde calor? Nós não sobreviveríamos. Quando eu suo, eu estou controlando minha temperatura. Por quê? Porque aquela água, quando evapora, ela carrega consigo parte do calor do meu corpo. E dessa maneira ela mantém a minha temperatura. Por isso, calor específico é uma propriedade muito massa. Um outro exemplo, gente, um exemplo que eu acho fantástico também. Você vai à praia, nesse período agora de quarentena não está podendo, mas quando você for à praia, o sol que está aquecendo as águas do mar é o mesmo sol que está aquecendo a terra. Mas de repente você descalço sobre a areia, você tem a sensação de que a areia está pegando fogo. O professor está pelando meu pé, corre para a água. Está mais fria. Mas por que essa sensação diferente? É simples. A Terra tem um calor específico muito baixo. Portanto, menos calor aquece-a mais rapidamente. A água tem calor específico muito alto, então ela precisa receber uma quantidade maior de calor para que ela tenha uma variação de poucas temperaturas. Daí eu não tenho a sensação de que a água do mar está quente, mas sim a Terra. Já à noite é o contrário. Assim como a água demora para ganhar calor, ela também demora para perder calor. Daí quem vai ao mar à noite sabe que a água do mar é quente, a terra da praia é geladinha. Por quê? Porque assim como ele recebeu rápido calor, ele perde rápido esse calor. Assim como a água do mar recebeu demoradamente esse calor, demoradamente ele perde. Então, repito, o calor específico, ela equivale à quantidade de calor que essa água é capaz de absorver. Então, ela demora para aquecer, ela demora para esfriar. Qual é a vantagem? Ela controla, ela mantém a temperatura do nosso corpo. Atento para isso, moçada. Bom, isso leva a altos pontos de fusão e ebulição. Tio, o que é o alto ponto de fusão? 0 graus. Em 0 graus a água congela? Não, mas inicia o processo de congelamento da água. E em 100 graus Celsius inicia o processo de ebulição. Então veja que margem, 0 e 100.
A vida ela pode se distribuir em todos esses aspectos. Vai lá, deserto, tem vida lá? Tem. Professor, durante o dia a temperatura do deserto chega a 50 graus, mas tem vida lá. À noite a temperatura cai para -2, mas tem vida lá. Observe que por essas propriedades da água, a vida consegue se adaptar perfeitamente nesse território. Tensão superficial e capilaridade. Tio, o que é essa tensão superficial? Existe uma pequena película, abre aspas, né, sobre as superfícies. A grande proximidade, a coesão, olha o nome que eu vou dar, coesão, a proximidade entre as moléculas de água, ela é gerada por essas interações aqui, ó. Essa interação aqui, ela é a interação chamada ponte de hidrogênio. Deixa eu explicar melhor. Essa daqui é a molécula ou a fórmula molecular da água. Tio, a água ela tem por fórmula H2O. Então, essa é a fórmula molecular da água. Essa daqui é a chamada fórmula tridimensional ou fórmula estrutural da água. Tio, qual é a diferença? A fórmula estrutural vai dizer que isso aqui, ó, essa moléculazinha é para mim o oxigênio, hidrogênio, hidrogênio. O hidrogênio, gente, ele tem cargas elétricas positivas e a água tem cargas elétricas, o oxigênio tem cargas elétricas negativas, tá certo? O que acontece? Você aprendeu que sinais iguais se repelem, mas acontece que, ó, essa molécula de hidrogênio e essa molécula de hidrogênio, você tente pegar dois ímãs e aproximar os mesmos polos de dois ímãs. Perceba que eles não vão unir, eles não vão se colar. Por quê? Porque eles têm polos iguais. Então isso gera uma repelência, isso gera uma repulsão. Então eles vão se afastar. Nisso, a água está em constante movimento. As moléculas da água não são estáticas, estão em constante movimento, gerando um ângulo, né, de 104 graus e 5 minutos. Tio, peraí, ainda. Aproximadamente 103 graus. Esse ângulo permite que eu tenha, então, a polaridade. É essa polaridade da água que permite que eu chame ela de solvente universal. Até aí eu sei que você entendeu. Mas agora vem, olha só. Eis aqui uma molécula de água, outra. Lá na aula de química, você vai aprender que os compostos, os elementos químicos, eles se unem entre si para adquirir a estabilidade eletrônica. Aquela regra do octeto, lembra? O oxigênio pertence à família 6A, o hidrogênio não entra em nenhuma família porque ele só tem um elétron, né, na camada e ele precisa de mais um para estabilizar e formar 2 elétrons. Então, o hidrogênio e o oxigênio, eles compartilham entre si energia. Diante disso, né, a gente vai entender o seguinte, olha, o oxigênio está estável, o hidrogênio também. No entanto, essas forças de interação aproximam uma molécula de água da outra. Essa proximidade faz com que eu tenha esta água em grande quantidade no estado físico. Se eu desfizer, no estado físico líquido, se eu desfizer essas pontes de hidrogênio, a quebra das pontes de hidrogênio leva a água para o estado de vapor, para o estado gasoso. Se eu paraliso as pontes de hidrogênio com a diminuição da temperatura, ela solidifica. Você já percebeu que toda água, quando ela é, né, solidificada, quando ela entra no estado sólido, o seu volume tende a aumentar? Ou a área dela, melhor, tende a aumentar, o volume continua o mesmo, perdão, mas isso faz com que o gelo tenha menos densidade do que a água. Por que que o gelo flutua, Cris? Por quê? Porque a superfície dele aumenta devido à paralisação das ligações pontes de hidrogênio. Ficou curioso? Te convido a fazer uma pesquisa mais aspecto químico sobre essa bendita ideia. E é onde está. Quão grandes são essas forças, tão grande essas forças, essas interações, que isso gera uma coesão. Tio, o que é essa coesão? É uma força de união.
é uma aproximação. Essa aproximação existente entre essas moléculas de água gera uma espécie de uma película. Essa película ela faz toda a diferença, que é o que eu chamei de tensão superficial. Veja um inseto pousando sobre a água. Tio, como assim, professor? Um inseto, às vezes até uma moeda. Olha um exemplo louco. Um prego, se eu jogar um prego na água, ela afunda. Mas um navio que tem toneladas flutua. Isso se deve a um empuxo, algo que você vai aprender na física, permitindo então que o navio flutue. Mas olha lá, tão grande é a coesão, tão grande é a aproximação das moléculas de água por pontes de hidrogênios, que elas formam uma espécie de camada sobre a água, permitindo que os insetos, que as folhas flutuem. A esta superfície, que é a superfície limite entre o ar e água, eu chamo de tensão superficial, tá bom? O outro é a função solvente, então não tem muito o que fazer. Eu tenho aqui um recipiente contendo água. Nesse recipiente com água, observe que bacana, eu coloquei uma colher de sal de cozinha. Ao colocar uma colher de sal de cozinha, o sal de cozinha ele é formado por sódio e cloro, cloreto de sódio. Você sabe disso. Observem as imensas quantidades de moléculas de água presentes. A água, observe, o sódio é positivo, o cloro é negativo. Então, eu tenho Na+, Cl-. Então, observe que o lado positivo da água é o lado do hidrogênio. O lado negativo da água é o lado do oxigênio. Então, o que vai acontecer, Cristiano? Se eu supor que o sódio é representado por essas molequinhas verdes e que o cloro pelas molequinhas amarelas, observem que a molécula de água, ó, ela vai se voltar, lado positivo, ó, o lado azulzinho é o lado positivo, vai se voltar e vai envolver, enrolar-se sobre o lado da molécula negativa, que no caso é o cloro. E o contrário é verdadeiro, ó. Eu tenho aqui, ó, professor, o sódio, ó, e o lado negativo está se ligando. Então, lembrando que a água, por ter propriedade polar, por ser polar, ela é capaz de dissolver substâncias polares, tá? Então, aqui, ó, eu tenho uma molécula que é uma molécula negativa e os lados positivos da água estão dissolvendo ela. Aqui, professor, eu tenho uma molécula que é uma molécula positiva e o lado negativo está dissolvendo ela. Então, a gente tem que entender que basicamente é só isso que vai acontecer. A água literalmente, Cristiano, ó, literalmente, ela vai circundar e aí ela tem a propriedade solvente, tá? Ela não vai dissolver apenas substâncias apolares, ok? Capilaridade, gente, capilares. Capilares são nomes dados aos mais finos vasos existentes. Então, a propriedade de capilaridade da água é a propriedade que ela tem de subir, né, de se erguer, né, de entrar e de chegar a alturas grandes nos mais finos vasos. Como assim, tio? Observe esse experimento. Eu coloquei aqui, né, 5 tubos. 5 tubos. Olha a espessura do tubo 1, do tubo 2, do tubo 3, do tubo 4 e do tubo 5. Com certeza você consegue perceber que o tubo 5 ele é o menor em termos de espessura, ele é o mais fino, ele é o fino vaso. Observe que a água e o líquido, eu pus um corante para que você possa enxergar melhor, tá? Então, pela gravidade, né, ela vai chegar e subir a uma altura maior. Observe que a altura desse tubo é essa, ó. Aqui, ó, um pouquinho maior, maior, e essa ainda maior. Tio, tá, entendi. Então, capilaridade é a capacidade que a água tem de subir por pressão, por gravidade, nos mais finos vasos. Show, entendi isso aí. Mas aonde que isso é importante? É simples. Isso explica, por exemplo, como é que a água consegue se distribuir dentro de uma raiz de uma planta. Como é que a água consegue subir da raiz em direção às folhas. Imagine aí uma árvore de 150 metros de altura. Quem é que vai aguar a copa dessa árvore?
A árvore não tem como ser aguada com copa, só dia de chuva. E quando não chover? De onde é que a água é tirada? Do solo. Ai, é mesmo, tio, ó. Então a raiz absorve a água, essa água então é passada para o caule e do caule vai para a folha. Mas por onde? Por capilares. Então a palavra capilar, capilar são os mais finos vasos existentes. Joinha? Então, essa propriedade permite que a água possa se expandir. Você quer fazer uma experiência? Você quer fazer um testezinho para mim? Faz lá, vai ser bacana. Pega lá um guardanapo. Se não tiver, pega uma folhinha de papel higiênico. Abre essa folhinha sobre a mesa, superfície seca, lisinha. Pega um conta-gotas e pinga no meio desse papel ou desse guardanapo uma gota d'água. E analise. Veja o que vai acontecer. Tio, eu já fiz isso, tio. O que acontece? A água literalmente parece que se espalha. Mas por que essa água se espalha, tio? Capilaridade. Capilaridade. Tio, eu já abri uma latinha de Coca-Cola e de repente eu coloquei o canudo lá dentro. E quando eu coloquei o canudo, a Coca-Cola subiu pelo canudo e começou a derramar. Que isso, tio? A pressão aqui dentro era tão grande que quando eu abri e botei o canudinho, a pressão fez com que o líquido, no caso a Coca-Cola, subisse pelo canudo. Essa atividade de subir por este canudo é capilaridade. Joia? Todos entenderam? De boa. Bora para o próximo ponto, tio. Quais são as funções que a água pode exercer no meu corpo? Solvente universal, essa eu já entendi, tio. Ele é um transporte de substâncias, isso é importante. Tudo que entra na célula, tudo que sai da célula, sejam alimentos que estão entrando, sejam resíduos que estão saindo, tudo que entra, tudo que sai numa célula tem que entrar e sair dissolvidos em água. É bem verdade que a gente ainda vai ver hoje os sais minerais, a concentração deles é quem vai dizer se haverá saída ou se haverá a entrada. Mas o que sair e o que entrar tem que sair dissolvido em água. Fechado? A água participa de todas as reações metabólicas. Lembra lá? Metabolismo, conjunto de todas as reações físicas e químicas que ocorrem na célula. Aqui eu coloquei um nome extremamente importante para vocês. Tio, o que significa a palavra hidrólise? Hidro quer dizer água, lise quebra. Então eu falo de reações de quebra, reações de degradação, onde eu estou quebrando, eu estou decompondo compostos ou moléculas, utilizando para isso a água. Tá? Mas ela também participa de sínteses por desidratação. Quando se unem moléculas, eu também posso, dessa união, retirar a água. A água participa de todas as reações. Tá? A água ela promove uma estabilidade nos colóides celulares. Tio, o que é isso? A célula é formada de 3 partes básicas. Membrana, citoplasma, núcleo. Lembra? Membrana, citoplasma e núcleo. Diante disso, o citoplasma ele é uma massa gelatinoide. O citoplasma é um colóide. Então, o citoplasma é um colóide. É uma gelatina. Tá, tio? Entendi. Se o citoplasma é uma gelatina, observe que quando uma gelatina está na geladeira, ela é durinha, ela é consistente. Mas quando a gelatina está fora, ela fica molequenta, ela parece faz. Então, quem mantém a consistência desse ambiente é a água. A estabilidade desse colóide, desse citoplasma, quem gera é a água, tá bom? E a água é um moderador térmico. A água é responsável pelo controle da temperatura corporal dos seres vivos.
Uma outra coisa que é bom e que é importante você chamar a atenção é que em relação ao controle da temperatura existe aí uma classificação. Existem os animais psilotérmicos e os animais homeotérmicos. Psilotérmicos, os que têm temperatura variável. Eu tenho exemplo os peixes, os anfíbios e os répteis, que são hoje chamados de ectotérmicos, porque recebem calor do meio. Aves e mamíferos são chamados de animais homeotérmicos. O que é um animal homeotérmico, Cristiano? É aquele que mantém a temperatura do seu corpo estável, constante, ok? Então vamos ver aí, porque agora chegou aquele momentozinho necessário, tio. Tu já falou tanto sobre água, vamos agora ver como isso é cobrado em provas de vestibulares por aí afora. Como é que isso pode ser abordado, professor, para mim? Da seguinte maneira. Olha que bacana. A possível escassez de água é uma das maiores preocupações da atualidade, considerada por alguns especialistas como o desafio maior do novo século. No entanto, tão importante quanto aumentar a oferta de água é investir na preservação da qualidade e no reaproveitamento que dispomos hoje. Observe, gente, que essa informação ela é uma informação tão fantástica e quando se fala de provas de vestibular, no nosso caso, essa questão é a questão do Enem, ele está falando que eu tenho que investir, tanto na preservação quanto na qualidade e o reaproveitamento de água. Tio, ela é uma questão que fala sobre água, mas que dá uma denotação, que dá um cunho ecológico. E aí você que está se preparando, lembra, poxa, ecologia é o assunto que mais cai na prova do Enem. É o assunto que mais cai. Ixi, tio, eu estou trabalhando água, mas a água ela se encaixa lá dentro do assunto de meio ambiente. Não tem como errar. Ecologia na veia. Bom, as ações ou a ação humana, né? A ação humana tem provocado algumas alterações quantitativas e qualitativas na água. Veja o primeiro. Contaminação do lençol freático. Tio, lençol freático, né? A veia d'água. O que por vez pode contaminar o lençol freático? Vamos pensar juntos, bora. Pensa comigo. O que eu posso fazer com que o lençol freático seja contaminado? Será que o meu esgoto? A fossa. Aí tio. O esgoto, a fossa pode fazer isso? Pode. Professor, será que sabe assim, as perfurações... Será que a produção de substâncias na indústria tóxicas, será que isso pode contaminar o lençol freático? Pode. Professor, você sabia que o lixo pode contaminar? Ah, não, tio, o lixo não pode não. Claro, o lixo produz uma estrutura chamada de chorume. O chorume, gente, é aquele líquido podre, fétido, que vem que você deixou ali, né, naquele lixo. Passa ali um tempo aquele material orgânico. Se você enterrar um lixo como esse material ele vai infiltrar no lençol freático. Valha, tio. É mesmo, né? Tá certo? Diminuição da umidade. Gente, o solo ficar mais seco. Diminuir a umidade. O que pode tornar um solo mais seco? Ah, não tenho dúvidas. É o desmatamento. O desmatamento expõe o solo ao sol, então o índice de evaporação é maior, portanto a umidade daquele ambiente vai se tornar também menor. E aí, muitas vezes o desmatamento contribui até para a desertificação. E o item 3, enchentes e inundações. Tio, todo mundo reclama de inundação nas cidades. Mas por quê? Você já ouviu falar da palavra impermeabilização do solo? Tio, como é que o solo pode ser impermeabilizado? Asfalto, querido. Tio, o asfalto é muito massa, um tapete. Dá para eu pegar meu carrão e correr, minha moto e acelerar. Mas quando chove, a terra não absorve essa água. Não absorvendo essa água, se não tiver galerias para que essa água seja drenada e levada para os mananciais, rios, açudes, mares, água acumula. Água acumulou, Cristiano, causa enchente, causa inundação. E é por isso que isso acontece, porque nós entupimos os bueiros. Observem as atividades relativas à questão chamada água. Aí vem a pergunta, pode-se afirmar que as principais ações humanas que estão relacionadas a 1, 2 e 3, respectivamente, são
Poxa, tio, tá fácil, ó. O esgoto, o lixo, o desmatamento, a impermeabilização do solo. Onde que eu vou usar, onde que eu vou encontrar isso? Ó, o item 1, tudo bem, uso de fertilizantes na agricultura, aterro sanitário, show. Mas gases poluentes não fazem com que o solo fique seco, então o A tá fora. O item B diz lançamento de gases poluentes, já tá fora, né? Na ideia do respectivamente. O C diz o uso de fertilizantes de aterros sanitários, o desmatamento e a impermeabilização do solo urbano. Então, o item C de Cristiano, lindo, bonito, gostoso, maravilhoso, torcedor do Ceará, tá bom? Questão 2. A falta de água doce no planeta será possivelmente um dos mais graves problemas deste século. Prevê-se que nos próximos 20 anos, a quantidade de água doce disponível para cada habitante será drasticamente reduzida. Por meio de seus diferentes usos e consumos, as atividades humanas interferem no ciclo da água, alterando. O que, tio Cris? Antes de resolver essa ideia, lembre-se de uma frase que a gente escuta direto. Na natureza nada se perde, na natureza nada se cria, tudo se transforma. O que você quer dizer com isso, tio? Que a quantidade de água do planeta não vai acabar nunca. Mas as interferências do homem no meio ambiente podem alterar o ciclo, ou seja, vai ter mais tempestades, vai chover mais numa região e menos noutra, eu altero o ciclo, e isso vai também alterar a qualidade da água disponível. Gente, eu não precisava pagar água à Cagesse, aqui no Ceará, porque a água é pública. Eu não precisaria pagá-la se nós não sujássemos, contaminássemos essa água. Tio, então, peraí, se a água é pública, ela é minha. Eu não preciso pagar por ela, é. Então por que eu pago para a Cagesse? É simples. Você está pagando pelo tratamento e pela distribuição dela. Você não está pagando pela água. Você não está comprando água. Você está pagando por uma atividade de limpeza, de purificação, de tratamento desta água e pelo transporte, de abastecimento dessa água para chegar à sua casa. Só que se nós fôssemos pessoas conscientes, nós não precisávamos pagar por um tratamento que custa caro. Nós sujamos, nós contaminamos o ambiente. Então, voltando à situação, isso não vai mexer com a quantidade, mas sim com a qualidade. Então, o item A fala de quantidade, tá fora. Tio, o item B diz a qualidade de água e a sua quantidade disponível para a população humana. Peraí, tio, a qualidade de água apenas no subsolo. Gente, a gente polui rios, que são águas superficiais, lagos, açudes. O item D, apenas a disponibilidade de água superficial. Aí entra do subsolo, né? O item E diz o regime de chuvas, mas não a quantidade de água. Então veja só, gente. Tio, eu mexo com a qualidade de água. Então quanto mais água suja, menos água disponível para o consumo da população. Se tocou? Não é fácil? Terceira, segundo uma Organização Mundial de Estudos Ambientais, em 2025, está se aproximando, faltam 5 anos, 2 de cada 3 pessoas viverão situações de carência de água. Caso não hajam mudanças na produção atual de consumo do produto. Uma alternativa adequada e viável para prevenir a escassez de água, considerando-se a disponibilidade global, seria, em outras palavras, o que fazer, Cristiano, para evitar as perdas de água, para evitar essa contaminação excessiva. Item A, desenvolver processos de reutilização. Item B, explorar leitos de água subterrâneos, explorar mais ainda, gente. Né? O C, ampliar a oferta de água capturando de outros rios. Capturar águas de chuva, né? Importar água doce e de outros estados. Você concorda comigo? Tio, mas captar água de chuva, mesmo captando água de chuvas, que é algo muito benéfico, mas por que a gente não desenvolve aquilo que a gente chama de mecanismo sustentável? A gente chama de desenvolvimento sustentável. Tio, que massa! Essa frase, ela vai me permitir que lá na frente
eu posso entrar num outro capítulo com vocês, que é exatamente o capítulo de meio ambiente. Mas é preciso eu entender que eu tenho que usar os recursos da natureza com consciência. E eu posso usar aqueles recursos e reutilizar. A água pode ser reutilizada. A água pode ser tratada. Tinha uma água de esgoto, por exemplo, ela pode ser numa estação de tratamento devolvida ao ambiente. Mas a água que você usa para tomar banho pode ser usada para dar descarga no seu banheiro. As águas de lavagem de roupa também. Você entendeu? Então a gente tem que ter consciência. Século XXI. Questão 4. Considerando a riqueza dos recursos hídricos brasileiros, uma grave crise de água em nosso país poderia ser motivada por... O que geraria uma grande crise? Reduzida a área de solos agrícolas. Se eu reduzir a área agrícola, eu vou ter mais água no solo, gente. A ausência de reservas de água subterrânea, a escassez de rios e de grandes bacias hidrográficas, a falta de tecnologia para retirar o sal da água do mar, ou a degradação dos mananciais e o desperdício e o consumo. Gente, pode até parecer que você pensa assim, professor, vai ser então o item B. Não, é o item E. Por que é o item E? Gente, a atividade do homem. Sabe o esgoto que está indo para o rio, os rios que estão sendo aterrados, tá certo? Tá a indústria que está jogando substâncias químicas lá dentro e você que está usando água enquanto está tomando banho e se ensabou, chuveiro, tá ligado, tá bom? Cabeça no lugar, tá certo? A próxima, então, ideia é a questão 5. Gente, essa questão 5 ela é fantástica. E é uma questão que eu acho ela maravilhosa. Olha só. A água é um componente dos mais abundantes das células. A tabela a seguir mostra como a quantidade de água varia em seres humanos, dependendo do tipo de célula. Em média, a água corresponde a cerca de 70% da composição química de um indivíduo normal. Então, observe aí, ó. Eu tenho aí, ó, tecido nervoso, substância cinzenta, 85, né? Substância branca, 70, medula óssea, 75 e assim sucessivamente, ok? Vamos para uma situação massa de prova. Durante uma biópsia, foi isolada uma amostra de tecido para análise em laboratório. Enquanto intacta, essa amostra pesava 200 miligramas. Após secagem em estufa, quando se retirou toda a água do tecido, a amostra passou a pesar 80 miligramas. Ponto. Baseado nesse ponto, e na tabela que foi dado, eu vou dizer que esse tecido, olha, eu fiz uma biópsia de um tecido. Ele não me disse qual é o tecido, eu fiz a biópsia de uma amostra, de um tecido. Na biópsia do tecido, tio, será que esse tecido era o nervoso? Será que era a medula óssea? Que tecido era esse? Eu só sei que o tecido, antes de ser desidratado, ele tinha 200 miligramas. Ele pesava 200 miligramas. Depois eu desidratei. Depois de eu desidratar, ele passou a pesar 80 miligramas. Dado esses dados, que tecido era aquele? Cris, como é que eu resolvo isso? Regra de 3. Como regra de 3? É simples, amigo. Você vai pensar assim, ó. 200 miligramas equivale ao peso total. 100% do peso. Aí é, tio? É. Então, 80 miligramas equivale a quantos por cento do peso? Tio. É mesmo, é fácil. Então, eu sei fazer. Deixa eu ver. Né? Multiplica em cruz credo. 200 vezes x é igual a 80 vezes 100. 200x é igual a 8.000. Tio, passa, né, o 200 para lá, ele vai fazer o quê? Dividir. Se eu divido, então, professor, 80 por 2 dá 40. 40% do peso. Mas observe, tio, deu 40%. Então eu vou lá na amostra e marco 40. Não. 40% é o peso que ele passou a ter depois de ser secado. Então significa dizer que ele perdeu 60%. Então significa dizer que ele perdeu 60%
De água. Se ele perdeu 60%, qual é a amostra que tem 60% de água em si? Ah, tio, eu não acredito nisso. É só olhar para a tabela. Tecido conjuntivo. Alternativa dedidada. Bah, Cristiano, a matemática me persegue até na biologia, que é a matéria que eu mais amo. Gente, interdisciplinaridade, a necessidade de a gente aprender, tá bom? E mais uma questão para a gente passar para o próximo tema. Ligações, o S, ó, ligações que ocorrem entre as moléculas de água e que são fundamentais no processo bioquímico celular são denominadas de... Eu nem gosto tanto da palavra ligação. Eu prefiro a palavra interação. Elas são chamadas de interações pontes de hidrogênios, tá bom? Então, sobre água, gente, eu espero que você tenha entendido tudo que eu trouxe para você até agora. E vamos conversar um pouquinho sobre, né, mais essa questão para a gente conversar um pouquinho sobre sais minerais, tá bom? A água, ela é uma substância que possui funções importantes e essenciais para a sobrevivência dos organismos vivos. Uma função da água nas células vivas uma função da água. Metabolizar lipídios, gente, os lipídios são insolúveis em água. E tem B, catalisar reações enzimáticas, gente, a catalisar, tá? É um termo que eu vou usar já muito, significa acelerar reações. E só água, ou só proteínas e sais minerais são catalisadores. A água não é um catalisador. C. Proteger algumas estruturas do corpo, como por exemplo as meninges. Item D. Dissolver moléculas orgânicas como carboidratos, lipídios, proteínas, sendo por esse motivo chamado solvente universal. Gente, uma das funções dela é exatamente essa, mas a gente toma cuidado, tá certo? Toma muito cuidado, porque ela não vai dissolver lipídios, tá? É uma questão que é questionável, mas que é a resposta pra gente, tá bom? Ok? Entendido? Mas eu tomo muito cuidado com essa ideia, tá? E agora vamos falar de sais minerais. Se você examinar, veja lá, sal mineral. Quantos sais? Cálcio, fósforo, enxofre, sais de nitrogênio, amônia. São muitos os sais, tá? Então a nossa composição química tem sim. E o que comemos também. Veja um exemplo louco. Você já comeu uma carne assada sem sal? O arroz sem sal? Tio, para quem tem problema de pressão é necessário. Eu sei que é, mas tem gosto. Não tem sabor. O sabor da comida está muitas vezes no tempero, não é? E o tempero é o sal. Claro, com moderação. Mas os sais minerais são encontrados no nosso corpo, gente, de duas formas. Ele é encontrado na forma iônica, e quando alguém diz assim, forma iônica é quando ele está dissolvido. Tanto no sangue, no caso de animais que tem, quanto nos líquidos entre as células, a gente chama de líquidos intersticiais, quanto dentro da própria célula. Então, quando eu digo o sal é encontrado na forma iônica, eu estou dizendo que ele se encontra dissolvido em. Um exemplo bem simples. Você aprendeu que a fórmula do sal de cozinha é NaCl. Quando o NaCl, isso aqui é um cristal, ele está na forma cristalina. Quando então ele está na forma cristalina, NaCl, mas quando ele então é encontrado na água e dissolvido em água, ele vai formar íons Na+, e íons Cl-, íon cátions e íon ânions. Então, dentro do meu corpo, os sais tanto estão na forma iônica quanto se encontram na forma cristalina. Estão dissolvidos e podem estar na composição química. Ossos, dentes, unhas, tecido muscular, né? São as estruturas que a gente chama de cristalina, tá bom? Quem são esses ideais? Como é que funciona, tá? Sal mineral não pode ser produzido por nós. Sal mineral tem que ser adquirido diariamente pela alimentação, pela água que eu bebo. Aí tu lembra, ó, uma água potável, ela é diferente de uma água natural. Por quê? Porque uma água mineral é aquela que tem muitos sais. A água potável é aquela cuja concentração de sais existente, ela é uma concentração tolerável ao consumo, é uma concentração mais ou menos próxima daquilo que eu posso consumir. Eu não posso consumir uma água com altas quantidades de minerais, porque isso gera problema. Você não bebe água do mar, por exemplo, tá certo? Então, água é fonte de sal, folhas têm sais minerais, tá? Verduras de uma forma geral, frutos de uma forma geral, carnes são as minhas fontes de sais, tá bom? Outro detalhe importante, eles têm papéis que são fundamentais,
Que papéis fundamentais são esses, tio Cris? Observe, ó. Ele participa da estrutura do meu corpo. Como é que ele participa? Ossos, dentes, unhas, tá? Ele participa de processos osmóticos. O que é isso? Apareceu uma palavra nova, tio Cris, para mim. O que é um processo osmótico, Cristiano? Isso aqui, não esquece. Osmose, por favor, não esquece esse termo. Ele regula a quantidade de água. É a quantidade de sal que vai dizer se entra mais água na célula ou se sai mais água dela. Então, quem mantém, quem organiza a quantidade de água dentro de uma célula é a concentração de sal existente. Tá? Uma outra função que o sal faz é a catalisar. Tio, o que é isso? Catalisar, acelerar uma reação química. Não esquece, catalisar é a ação de acelerar uma reação química. Tá bom? Os sais minerais também são responsáveis, professor, pela manutenção do potencial de membrana. Isso é questão de prova. Como assim? Eu vou dar alguns exemplos e vocês vão aprender que existe o sal de sódio e potássio. Esse potencial de membrana está dizendo o seguinte: as nossas células são eletrizadas. Dizer que as nossas células são eletrizadas, eu estou dizendo que eu tenho cargas elétricas do lado de fora e do lado de dentro das células. Isso, por exemplo, gera eletricidade, gera potencial de ação. O meu sistema nervoso, o meu neurônio, que é o responsável por eu ouvir, falar, andar, me comunicar com o ambiente, tá? Este é eletrizado, ele tem um potencial de membrana. Então, quando você ouvir falar de potencial de membrana, eu peço a você que se recorde de eletrização. Isso é gerado pelas diferenças de concentração de sais. E quando eu falo de um tampão, eu falo de regulação de pH. Tem um exemplo que eu acho muito massa, azia. Ai, professor, eu tô com azia estomacal. Aí você toma um sal de frutas. É bicarbonato. O bicarbonato que você toma, ele corrige o pH no estômago. Então, quando o cara fala ir um tampão, eu tô dizendo, ele corrige o pH do meio, tá bom? Bora ver alguns exemplos, gente. Eu trouxe alguns exemplos que são exemplos que não pode faltar e no seu material didático tem mais. E eu quero que você leia seu material didático, porque tem muito mais. Olha o primeiro exemplo que eu trouxe para vocês, o cálcio. O cálcio, ele tem como forma iônica Ca2+, né? Ca2+, cálcio. Qual é o papel do cálcio? Ele é responsável pela manutenção dos ossos, dos dentes. Agora, olha que doideira. O cálcio, ele é responsável pela coagulação do sangue. Ele é usado para desencadear uma reação química, catalisar, estimular a coagulação sanguínea. Afinal de contas, ninguém quer morrer de hemorragia. Ele é responsável pela contração muscular. Movimento esse que eu estou executando quando falo com você. Ele é responsável pela transmissão dos impulsos nervosos. E aí, velho, ele age, né, ativando a enzima no processo de coagulação sanguínea. Ele age, professor, ajudando na absorção de nutrientes e na secreção de impurezas pelo intestino e estimulando a liberação de alguns neurohormônios. Neurohormônios que agem nas chamadas fendas sinápticas. Tio, aonde que eu consigo cálcio? Aí você aprendeu, velho. O leite é uma fonte riquíssima de cálcio. Derivados do leite, como queijo, iogurte. Algumas amêndoas, como é o caso da castanha, da avelã, castanha do Pará, chocolate. Feijão, professor. Mas, pô, feijão é rico em ferro também. Soja, peixes. E, aliás, os chamados frutos do mar, tá bom? Tio, ferro. O ferro tem que função? Ele é usado na formação da hemoglobina. O ferro, ele é chamado radical hemo. Você aprendeu que seu sangue é vermelho, né? Ele aparentemente é vermelho porque ele tem uma proteína chamada hemoglobina dentro de uma célula chamada hemácia, glóbulos vermelhos. Os glóbulos vermelhos têm a hemoglobina e a hemoglobina só é vermelha por causa do ferro. E ela é responsável pelo transporte de gases. Então, uma função do ferro é compor a molécula de hemoglobina e ele compõe a molécula de hemoglobina para o transporte de gases. Sem ele, eu teria a anemia, chamada anemia ferroprívica, o que dificulta a obtenção de gases, tá certo? E no caso das meninas, gente, além de combater a anemia, ele também é ótimo para combater, tá, as cólicas menstruais, tá certo? Tio, aonde eu encontro ferro? Fígado. Fígado, mas é bom. Carnes, legumes, ovos, leites, que são enriquecidos. E claro, existem fontes naturais,
né, e industriais desses elementos, tá bom? Um outro exemplo, gente, é o iodo. O iodo é extremamente importante. No passado, né, existia uma doença que a gente chama de papo ou bócio endêmico, que foi muito comum na população brasileira. Hoje, se você pegar o pacote de sal que você compra em casa, tá lá sal de cozinha iodado. Ele é enriquecido de iodo, porque o iodo ele é fundamental ao crescimento e ao desenvolvimento de alguns hormônios. Então vamos lá. O iodo, ele estimula a glândula chamada tireoide. A glândula tireoide, essa daqui que o pessoal chama de papo, né? O pumo de Adão, o gogol, a tireoide. A tireoide, ela produz um hormônio chamado triiodotiroxina e tetraiodotiroxina, que é responsável pelo meu desenvolvimento intelectual e pelo meu crescimento. O não funcionamento dessa glândula pode gerar retardo mental, pode gerar nanismo, para você ver. O funcionamento exagerado dela pode gerar bócio, olho esbugalado, papo no pescoço, tá certo? Problemas grandes, gigantismo. E o iodo é uma das substâncias, é o sal mineral que é fundamental ao bom funcionamento dessa glândula, tá certo? Então ele evita depósitos de gorduras, ele ativa o funcionamento do cérebro, impedindo um retardo mental, alívio de dores nos seios, por exemplo, e redução do risco de câncer de mama. Então, ele funciona dessa maneira e ele age aliviando dores nos seios, ele age reduzindo riscos de câncer de mama. Tio, pela imagem, tu tá dizendo que eu tenho que comer camarão. Na realidade, frutos do mar. Né? O sal de cozinha, ele é o sal tirado do mar. Naturalmente, ele também é enriquecido de iodo, mas eu tenho aí ó, sal iodado, algas, agrião, alchofra, alface, cenoura e frutos do mar de uma forma geral. Tio, tu me mostra um camarão desse, me deu vontade agora com uma Coca-Cola bem geladinha, né? Só que aquela Coca-Colazinha alaranjada, bem espumada por cima. Mas pense numa Coca-Cola boa, essa Coca-Cola alaranjada, tá certo? Ela é boa demais, olha só. E o sódio e o potássio? Gente, sódio e potássio têm funções muito próximas. Ele gera o equilíbrio ácido-básico, ele gera o equilíbrio hídrico, entrada e saída de água nas células, transmissão de impulsos nervosos, lembra disso? Né? Um mecanismo de impulsos nervosos, previne cãibra, muito importante isso, previne apatia, que é essa cara que você está fazendo agora em olhar para uma videoaula tão extensa quanto essa, apatia, esse desânimo todo, tá certo? Aumenta o apetite, tá bom, tio? O potássio, junto com ele, ó, potássio e sódio, transmissão de impulsos nervosos, balanço hídrico, tá? Equilíbrio ácido e básico, tio Cris, prevenção, né, de paralisia, cãibra, paralisia e fraqueza muscular. Aquela história de comer banana, professor, tá? Para prevenção de cãibra não existe, tá bom? Cuidado, isso aí é outra história, tá bom? E vamos para algumas questões. Item 1. Analise assinale com VOF as proposições adiante. Na natureza, há um constante ciclo de elementos e compostos químicos que passam, né, dos seres vivos ao ambiente e destes para os seres vivos. Com relação ao cálcio, e o seu ciclo é correto afirmar que nos seres vivos o cálcio se apresenta principalmente na forma de carbonatos e fosfatos. Eu tenho carbonato de cálcio e o fosfato de cálcio. Gente, estes são os principais constituintes do meu esqueleto. Não tem para onde ocorrer. Com a morte dos animais que possuem esse elemento em sua constituição e com a decomposição das estruturas do mesmo, os sais de cálcio se dissolvem em água e no solo. Tio, eles se dissolvem parcialmente e aí são obviamente reutilizados. Os sais de cálcio são encontrados na organização do corpo, por exemplo, de esponjas e de corais. Isso é verdade. O cálcio integra as conchas de moluscos e o esqueleto de vertebrados. Isso é verdade. É um elemento químico importante na construção de moléculas orgânicas como proteínas e lipídios. Aí não, tio, isso é falso, tá certo? Ele é fundamental, por exemplo, como um ativador, um catalisador, lembra? Ele é fundamental, tá? Não na constituição, mas ele seria um catalisador. Contração muscular, coagulação sanguínea, tá certo? Eu espero que você tenha entendido. Tio Cris, eu entendi tudo sim, tá? Apesar desse tempão demorado, eu entendi e o negócio foi gostoso e eu consegui fixar todas essas informações.
Então fico aqui com um grande beijo, um grande abraço para vocês, ó. Tio Cris está morrendo de saudade de todo mundo, ó. Beijão no coração de vocês. E até o nosso próximo encontro, tá? Que vai ser já já, logo, logo a gente se vê. Beijão, beijão, beijão. Tchau, tchau, tchau.